Agora chegou aquele momento da gente falar de coisa séria aqui no nosso programa. Aqui em casa também tem assunto sério. Você aí de casa sabe como descartar aqueles produtos eletrônicos que não funcionam mais? Pilhas velhas, telefone celular, televisão velha. Então, é muito importante descartar da maneira certa. E para isso a gente convidou aqui hoje o Eduardo de Carvalho, que é professor na área de Ciência da Computação. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito bom dia, Marina. Bom dia a todos do programa Aqui em Casa. E é um prazer falar sobre um assunto tão relevante como esse. Isso, né? Para o meio ambiente, para a nossa saúde, muito importante. Daqui a pouco a gente tem muitas perguntas para o Eduardo, mas antes a gente quer ir direto lá para o nosso call center. A Caísa está por lá, vendo como é que está a movimentação, call center da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. Agora a gente vai falar aqui com o Eduardo sobre a questão do lixo eletrônico. Gente, pilhas, aparelhos celulares antigos, televisores, todo equipamento eletrônico não usa mais, não tem conserto, tem que descartar da forma correta. Isso é importante, né, Eduardo? Sim, exatamente. A gente vê aí, principalmente lotes baldios, aqui em Goiânia a gente vê muito, viu? Televisão velha jogada, né? E qual que é o mal que isso pode causar para o meio ambiente e também para a saúde das pessoas, Exatamente, né, Eduardo? Exatamente. Primeiramente, é importante a gente verificar a real necessidade do descarte desse lixo eletrônico. Se de fato ele não está sendo mais utilizado, se ele não tem mais uso para fazer esse descarte. E é muito importante, né, a forma correta do descarte desse lixo, porque, como você bem disse, Marina, a produção de lixo eletrônico, a poluição que esse lixo vai gerar e a contaminação, os riscos que ele traz ao meio ambiente e também à saúde humana, é muito grande, né? No que diz respeito à matéria, a substância química que compõe esses aparelhos eletrônicos, então elas podem trazer doenças, né, diversos tipos de doenças respiratórias, doenças imunológicas, doenças de cunho de câncer também, à saúde humana. Então é muito importante a forma correta, adequada de se fazer o descarte desses aparelhos eletrônicos. Certo, a gente vai dar alguns exemplos aqui daqui a pouco com o Eduardo, a gente vai falar a forma mais correta, né, de descartar esses eletrônicos. Agora a gente vai ver uma reportagem, porque o Brasil é considerado o 7º maior produtor de lixo eletrônico do mundo, gente, o 7º país, é muita coisa. Então a gente vai ter uma reportagem agora para mostrar um pouco mais desses detalhes aí, desse grande produtor que somos de lixo eletrônico. Então, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado aí nesse descarte, você vai entender um pouco mais dessa situação agora nessa reportagem. Um recipiente simples para recolhimento de pilhas e baterias, além da atitude consciente das pessoas, podem fazer uma diferença e tanto para o meio ambiente e para a economia. No Instituto Federal de Goiás, os alunos dão o exemplo de descarte correto do lixo eletrônico e o professor da área ambiental da instituição explica o quanto essa atitude pode fazer diferença. Os danos ambientais e de saúde pública, né? Primeiramente porque nos componentes que formam os equipamentos eletrônicos a gente tem a presença de metais pesados, né? Como mercúrio, como chumbo, cádmio, arsênico, entre outros. Tem também a presença de poluentes orgânicos persistentes, que são assim chamados porque eles são difíceis de serem decompostos, né? Então, são compostos químicos que podem causar danos ao meio ambiente, ao solo, à água e também à saúde humana, né? O professor explica que para ter consciência de que o lixo eletrônico não pode ser de maneira nenhuma descartado como lixo comum, é preciso estar bem atento para saber identificar os diferentes produtos. Lixo eletrônico são todos os equipamentos que as pessoas compram para suas necessidades, né? Desde uma geladeira, micro-ondas, fogão, televisão, aparelho celular, outros eletrodomésticos, né? Liquidificador, batedeira, sanduicheira, todos os equipamentos que as pessoas usam em casa e no trabalho, que consomem energia elétrica e que tem uma vida útil, né, para as pessoas, que depois vão ser descartados. É importante saber que existem os locais adequados para que esses itens sejam descartados. Grandes varejistas também têm pontos de coleta, né, onde eles recebem esses equipamentos, em geral celulares, computadores
ou outros eletroeletrônicos, e eles fazem esses equipamentos, né, voltarem para o setor produtivo ou para a destinação final ambientalmente correta. Nos sites dos grandes varejistas também tem informações se eles recebem ou não esses equipamentos, além de outros produtos recicláveis, né? Então tem bastante informação acessível, só procurar. Por isso que lugares como este aqui podem literalmente salvar vidas e, é claro, o meio ambiente. Os eletrônicos, quando descartados em lixões comuns, podem liberar substâncias tóxicas na água, no solo e no ar. O organismo, quando contaminado com metais pesados, por exemplo, pode ter consequências graves. Mas o trabalho para evitar tudo isso não é nada fácil. Nesse depósito, o trabalho de separação dos itens e resíduos eletrônicos é manual e requer paciência. O empresário Ramon Inácio, que trabalha na área desde 2012, explica que cada peça deve ser completamente desmontada para que os materiais não se misturem. O processo ele é lento por quê? Porque você tem que desmontar o aparelho, ele tem que ser desmanufaturado para separar. Por exemplo, se você hoje toma uma latinha de refrigerante, na hora que você acaba de beber o refrigerante, ela está pronta para reciclagem, ali só tem alumínio. O equipamento eletrônico não, ele tem que ser todo aberto, ele tem que ser todo desmontado, porque um equipamento eletrônico ele contém plástico, ele contém PVC, ele contém fio, ele contém metal, ele contém vidro, ele contém vários tipos de polímeros, acrílico e as placas eletrônicas. Então isso é desmontado e todos são separados. Depois de separados, todos são encaminhados de processos de reciclagem diferentes. Além da preocupação em separar os materiais, é preciso ter muito espaço para fazer o trabalho. É importante reunir grandes quantidades antes de fazer o encaminhamento para a reciclagem ou para a chamada logística reversa, que é quando fabricantes de peças reutilizam o material. Nesse quesito, o Brasil ainda precisa evoluir muito. Apenas 10% do lixo eletrônico do país recebe destinação correta, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a reciclagem ou a reutilização dos equipamentos chega a 45%. Todos esses produtos, independente do material, eles são reaproveitados de alguma forma? A gente pode colocar como reaproveitamento, sim, praticamente tudo é reaproveitado. Só que algumas peças, alguns componentes, eles são precificados, eles te geram renda. Outros te geram despesa, porque são produtos contaminados. Tá aí, gente, esse número, gente, 10% apenas do lixo é descartado de forma correta, vai para a destinação correta. Eduardo, eu estava conversando com ele aqui sobre as formas, né, de descartar. Você vai guardando isso em casa, de repente não dá, né? Tem produtos grandes, né? Televisores velhos. Então, toda cidade tem os locais adequados para descarte, né, Eduardo? Qual que é a sua dica aí para a pessoa que de repente tem um equipamento em casa, não pode, a último caso, não pode de forma nenhuma é jogar junto com o lixo comum? Não, de maneira alguma, né? O descarte inadequado, conforme nós já dissemos, ele causa, sim, sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana também. Então, há formas de você buscar o descarte adequado desses produtos, primeiramente verificar se é de fato necessário o descarte, né? Porque a gente também vê situações de aparelhos celulares, computadores, notebooks, que têm sim a sua utilidade ainda, entretanto não são de última geração. Sim. E a pessoa quer fazer a compra de um aparelho mais de última geração, mais novo. De repente leve uma loja, assistência técnica, a pessoa pega ali por um preço, de repente ganha até um dinheirinho, Exatamente. gente, né? Ou então faz a doação para uma pessoa que não tem, né, que quer um equipamento nem que seja mais simples, mas que queira, né, possa usar. Exatamente, né? Faz a doação. Entretanto, nas situações de realmente não ter mais utilidade aquele aparelho, busque locais adequados para esse descarte. As próprias empresas que comercializam aparelhos eletrônicos, né, elas podem fazer o recolhimento desses materiais para dar a destinação correta. Cooperativas de reciclagem também, conforme foi dito aí na reportagem. As prefeituras de algumas cidades aqui em Goiânia nós temos, né? Sim, a prefeitura ela oferta um serviço chamado Catatreco, né, onde a pessoa, o proprietário de algum aparelho, ele entra em contato com a prefeitura através desse serviço, agenda um horário, um local,
e a prefeitura vai, então, até o local onde o proprietário desse aparelho, né, disponibilizou para recolher esses materiais, não somente materiais eletrônicos, mas também eletrodomésticos, móveis, né? A prefeitura faz esse recolhimento e o atendimento ele é 24 horas. Certo, então tá aí, gente, a dica, e você tem que fazer a sua parte, viu? Não é falar assim, ah, não, que diferença que vai fazer? Vai fazer diferença sim, é cada um fazendo a sua parte. E olha, em relação às pilhas, Eduardo, eu queria que você desse uma ênfase nisso. Gente, a pilha do controle da televisão, por exemplo, né? Facilmente ele acaba, como é um objeto pequeno, de repente você coloca no lixinho ali da pia mesmo da cozinha. Completamente errado, né, Eduardo? Sim, sim, tanto a pilha quanto os materiais eletrônicos, baterias. Né? Bateria. Também tem os seus produtos químicos que são tóxicos para a sociedade. Então é importante que você encontre locais, né, onde há essa coleta seletiva, pontos de entregas voluntárias também, onde você pode destinar o local adequado para o recolhimento dessas pilhas e baterias. Então, de maneira alguma, fazer o descarte em lixos orgânicos, enfim, né? Busque o local adequado também para fazer esse descarte dessas pilhas e baterias. Certo. A Tati Mendes, nossa chefe, está ali de olho no nosso bate-papo e tem uma pergunta para a gente, Tati. Sim, eu estava aqui pensando, várias pessoas acabam descartando no lixo reciclado. E não é isso que a gente deve fazer, né? Conforme o senhor orientou. Se acabar indo para o lixo do reciclado, as companhias que recebem, elas fazem essa divisão ou realmente vai parar em lugar inadequado? Pode parar em lugar inadequado, pode parar nos lixões, enfim, pode parar em locais que não são adequados para aquele tipo de lixo, né? O lixo chamado lixo eletrônico. Porque nós temos diversos lixos, vidros, plásticos, as próprias pilhas também, mas é importante que procure os locais adequados, né? As empresas cooperativas de reciclagem de lixos eletrônicos, procure então a prefeitura através desse serviço, procure os locais onde é feita a comercialização desses aparelhos eletrônicos para você fazer o descarte adequado, por conta, né, conforme já foi dito, dos componentes tóxicos que existem dentro desses aparelhos que podem trazer, que são nocivos aí à saúde humana. Eduardo, desculpa, pode falar, Tati. O importante é lembrar que também aquilo que às vezes não serve mais pra gente, com certeza pode servir para alguém. Às vezes um computador que já está lento, você está passando às vezes até um pouquinho de raiva com ele, mas tem uma pessoa esperando por ele para ter uma oportunidade de estudar melhor. Exatamente. É verdade. Olha, é importante lembrar também que a gente tem legislação, né, Eduardo, que faz com que até essas empresas, os fabricantes de equipamentos, eles tenham essa obrigação, né, de pegar esses equipamentos velhos de volta para fazer a tal da reversa, né? Sim, a logística reversa. Logística reversa. Isso. Nós temos uma lei, a Lei 12.305, ela é uma lei que tem 9 anos, de agosto de 2010, que ela trata sobre as políticas nacionais de resíduos sólidos. E entre os resíduos, né, nós temos os aparelhos eletrônicos. E ela trata sobre esse assunto, que ela fala da responsabilidade coletiva, né, dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, dos comerciantes, em referência a essa logística reversa. Como é feita uma logística desde o processo de fabricação até o processo de consumo desses aparelhos, também é pensado o processo reverso, né, desse processo ser recolhido para dar a destinação adequada a ele. Você que é lá do Instituto Federal de Goiás, né, o IFG, professor da área de computação, eu queria saber se são os institutos, faculdades, são bons locais para a pessoa ligar, de repente tirar dúvida de onde que descarta, se tem os locais adequados. Sim, o próprio IFG, né, o Instituto Federal de Goiás, já faz o processo de conscientização com seus alunos sobre diversos assuntos, entre eles o processo de descarte de lixo eletrônico. Sim. Nós temos exemplos de 2 campos que já fizeram pontos de coleta desses lixos eletrônicos, que é o campus Goiânia e o campus Anápolis também. Certo. O campus Anápolis ele faz um trabalho anual de coleta, de descarte dos lixos eletrônicos, porque nós temos no campus Anápolis um curso de ciência da computação. E anualmente eles fazem esse trabalho, esse projeto lá, que é bem bacana. Então é importante que sim, que pode entrar em contato conosco pra gente. Eu tenho as informações referentes a quais são os locais onde você pode fazer a entrega desses aparelhos de forma adequada. Tá certo. Então tá, agradeço demais então Eduardo de Carvalho, que é professor da área de Ciência da Computação do IFG. Muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço você, Marina. É importante que aos que estão nos assistindo agora, que divulguem, espalhem essas informações para os seus familiares, seus amigos,
para que elas